Amigos do JJ, 24 horas. Esta bandeira, você está vendo aí, a bandeira do nosso estado, tem tudo a ver com o entrevistado de hoje. Porque a bandeira de uma nação ou de um estado, ela lembra o patriotismo, né? O amor do cidadão pelo seu torrão. E o entrevistado de hoje é um legítimo patriota, a exemplo da maioria dos militares, né? Ele também é militar. Mas a história dele vai além dos quartéis. Ele é escritor, é um cara que realmente faz a diferença no dia a dia e por isso nós vamos bater um papo com ele a partir de agora. O seu nome é Abdias Castro, um nome forte, assim como também é forte o nosso entrevistado. Vamos saber da sua força? Com vocês, nosso amigo Abdias Castro, entrevistado de hoje. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Abdias Castro, conforme eu falei agora há pouco, um nome forte e um homem forte também. E vai falar um pouco da sua história, né? Abdias, você é policial militar e também escritor. Isso. Quando você era criança, o seu sonho era ser policial, ser escritor, ou essas duas atividades chegaram na sua vida pelos acasos da história? Pois é, muito bem. Então, Temista, eu nasci no interior, né? Graças a Deus, de uma família tradicional, família grande, né? Família com muitos irmãos, com muita amizade. Meu pai é um fazendeiro e muitos agregados, né? Com quem a gente convivia. Então foi uma infância muito feliz, uma infância cheia de valores. E eu não consigo aqui imaginar de qual das duas coisas me interessava mais nessa época, né? Mas assim, a leitura, né? O que me despertou a escrever foi a leitura. Eu sofri um acidente aqui na curva do aeroporto, com 9 anos de idade, né? Uma picape do meu pai. E eu passei 1 ano e 2 meses internado na Casa Mata, em Teresina, à beira da morte. Foi um milagre, né? Eu ter escapado, e durante esse período eu me apliquei à leitura, né? Então, muitas revistas de quadrinhos, que no interior não tinha. Aí quando eu vi aquele colorido dos super-heróis da Marvel, aí eu me apaixonei por leitura, né? Então, quando eu voltei para Canavieira, eu comecei a me interessar pelas histórias que existiam ali, né? E uma história que aconteceu, que me chamava muito a atenção, os mais velhos contando, era sobre uma tragédia que aconteceu lá no interior, que envolvia uma senhora religiosa que acabou cometendo fez um episódio de violência contra crianças, né? Inclusive envolvendo mortes de várias crianças, e ela faleceu na cadeia de Jerumene, né? E as pessoas ainda estavam vivas, muitas testemunhas oculares. Então eu fui entrevistar com 15 anos de idade essas pessoas, né? E o livro só foi publicado há uns 5 anos atrás. Você fez todo um preparo de uma história real, guardou isso tudo e no momento oportuno a você história ficou guardada. Materializou. E um detalhe interessante, né? Você eternizou essa história que com certeza com o tempo talvez poderia se perder. Sim. Mas agora não, está materializado. Está materializado num romance baseado em fatos reais. Ah, interessante. Então, esse é o ponto que eu me liguei à literatura, né? Me permita interromper rapidinho. Olha, serve até de exemplo para você que nesse momento está acompanhando a gente de um leito do hospital e só está pensando na sua doença, no seu problema. Usa a mente, já que o corpo está parado, bota a mente para movimentar, porque está aqui um dos resultados. Mais de ano internado, foi exatamente aí que a mente dele se tornou essa mente genial que ele possui. Um exemplo bom que serve a qualquer momento, né? Exatamente. Maravilha.
E, sim, aí veio esse que foi um dos livros. Você tem vários livros, não é isso? 18 publicações. E tem 18 publicações. Eu não posso perguntar sobre os outros sem perguntar sobre as dificuldades. A gente sabe que para você escrever um livro, a dificuldade como é que você tem conseguido, meu amigo? Eu tive que apelar para publicação autoral, né? Assim, com o surgimento das plataformas, né? Então surgiu a oportunidade de você lançar o livro pela Amazon, por exemplo, pela Clube de Autores, e aí chama-se publicação independente, né? Independente de editoras, né? Que as editoras cobram um absurdo e acaba inviabilizando para quem. É verdade. E aí eu me apliquei a isso, aprendi o método de fazer, coloquei meus livros todos lá e eu peço por demanda. Eu quero 10 livros, eu peço, eu quero 20 livros, eu peço. A editora não me obriga a comprar determinada quantidade de livros, que é assim que as editoras fazem, né? Então eu tenho tido muito sucesso, tem livros que eu chamo de best-seller, né? Então lá todo mês vende bastante. Muito bem. E são quantos irmãos na sua família e quantos têm essa ligação também com as letras? Ou foi só você que se sobressaiu na área da literatura? Nós somos 15 irmãos, né? 15 irmãos, e 9 homens e 4 mulheres, né? Morreu 2, né? Natimortos, né? Certo. Então nós ficamos 13, né? Desses 13 é 9 e 4. Né? Mas assim, são todos que se aplicaram ao estudo, saíram de Canavieira. Papai incentivou, meu pai e minha mãe sempre incentivaram, né, o estudo. Então quando a gente terminava ali o primário em Canavieira, era uma base, né? Isso. E aí já vinha para Floriano e daqui pronto para ir para Teresina para estudo terminal. Da sequência. Então, meus irmãos todos estudaram, todos foram concluir os seus cursos, né? Mas assim, para a área da literatura, para escrever, só eu, né? Eu também tive devido ao tempo que eu fiquei internado, né? Eu desenvolvi a paixão por histórias em quadrinhos e eu já tinha o dom de desenhar, né? Então, eu ainda me apliquei a escrever várias histórias em quadrinhos, né? Desenhá-las, né? Tentei publicar na época, mas não tinha muito acesso, né? Eu sei. E agora, voltando aqui para a questão da sua internação, um ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, pelo amor de Deus, 1 ano e meio praticamente, né? Qual foi a parte da saúde que foi atingida, a parte física? Assim, porque você conseguiu, depois de tudo isso, recuperar totalmente a saúde, tanto que incluiu na Polícia Militar, que um dos requisitos é estar totalmente saudável, né? Mas o que foi de mais grave que lhe atingiu no momento do acidente que causou esse tempo de internação? Pois é. Um acidente aqui resultou quebrei o fêmur, quebrei a bacia em 3 lugares, né? Quebrei a bexiga, ruptura da bexiga, né? E um braço quebrado. Então foi com esse quadro e as costas toda queimada pelas ferragens de um carro que eu fiquei debaixo, né? Creio que o carro passou por cima de mim, foi por isso que quebrou a bacia, o fêmur, e estourou a bexiga, né? Então eu entrei no Tibério Nunes com esse quadro. Eles fizeram aí uma operação de emergência, né? Me sondaram e me mandaram para Teresina. Então lá eles ficaram na casa-mata ali retardando a operação. Assim que quando finalmente chegou o momento de me operar, né, veio uma equipe de Belo Horizonte, né, 4 médicos especialistas para ajudar aí o Dr. Robert Freitas. Inclusive todos os políticos, né? Foi quem me operou. Ele era o chefe da equipe. E aí, quando eu recebi a alta, ele chamou a minha mãe e eu ouvi ele dizendo para minha mãe: se a senhora fez alguma promessa,
pode pagar, porque o que houve com seu filho foi um milagre. Eu já ia dizer, a gente está diante de um ressurreto, viu? Exato. No caso é ressurreição. Interessante que ele disse assim, eu ouvindo, mas eu já vou adiantar para a senhora, que ele não vai mais poder andar de cavalo, de bicicleta, provavelmente não vai ter filhos, né? E eu dou graças a Deus por ter ouvido isso dele, porque eu fui rejeitando todas essas condições que ele foi dizendo, eu fui rejeitando, né? Então eu cheguei em Canavieira fugindo dos olhos de mamãe para montar em jumento, para montar em cavalo, para andar de bicicleta, para nadar. Interessante. Parece até que eu já sabia da sua história, o que é claro que não. Antes de ontem, eu fiz um comentário no editorial o seguinte: tem duas formas de incentivar alguém. Sim. Dizendo que você consegue e o contrário, dizendo que não consegue. Perfeitamente. Essa segunda forma, se você souber subtrair, ela é mais motivadora. Aqui um exemplo, né? Exato. O médico disse que você já está limitado a muitas coisas, você provou, Provei. sem desaforo, mas com desafio, Exatamente. que não. Outra lição para você que está recebendo aí um diagnóstico preocupante, tá aí, né? Pô, meu amigo, você surpreendeu a medicina, superou seus próprios obstáculos e terminou, quer dizer, dando sequência à sua vida, foi ser policial militar, né? Exatamente. Como foi a sua ida para Brasília, que você serviu lá, né? Exato. Como foi? Aliás, diga assim, mas eu creio que na sua história de vida, antes de chegar em Brasília, também tem muitas Tem outras muita aventuras, coisa, né? muita coisa. Então, vamos lá. Então agora ainda estou curioso. Eu vinha chegando aqui para bater esse papo contigo e pensando assim, que interesse tem a minha história, né? Porque eu sou um cara que eu me aplico a tudo com muita paixão enquanto faço, mas não me apego. Não me apego às coisas, ao patrimônio, das coisas que eu realizo. Eu sempre procuro alguém perto de mim, de minha confiança, para me passar o cajado. Né? Bem, tudo bem. Então, eu vim, quando terminei o ensino lá em Canavieira, eu vim para Floriano, estudei aqui, né? Monsenhor Lindolfo Shoa, estudei no Fauzi Bucar, né? E terminando, aqui foi onde eu me apliquei a desenho, histórias e quadrinhos, né? E aí essa área minha frustrou, né? O meu sonho era escrever para editoras, né? Que publicavam aquela. Eu lia pensando em um dia ser lido pelas pessoas com Exato. essas publicações, né? Então eu comecei a desenhar várias histórias em quadrinhos, né? Criei personagens. Foi um tempo muito frutífero enquanto estive aqui, né? E aí eu abri uma empresinha, a primeira empresa, eu vi os pintores, pintor Nilmar Medeiros, né? Pintor da Brahma, eles eram pintor da Brahma, pintor não sei de quê. Aí, mas os caras não tinham um escritório. Eu digo, eu vou montar um escritório para mim. Eu tinha 16 anos de idade e montei a Status Publicidade. Meu sócio era o Lopato Alan Carlos. Para meu amigo, um abração, meu amigo Alan. Um grande amigo que eu tenho aqui em Floriano. Gente fina. Aí nós montamos a Status Publicidade, fizemos vários serviços aqui. Meu irmão, que estudava notologia em Teresina, passando de férias, disse, vamos para Teresina, para você ser meu sócio lá, a gente vai botar umas farmácias lá. Eu fui para Teresina, né? E enquanto eu estudava lá, terminando o ginásio, antigo ginásio, né? Que hoje é o fundamental, e ali eu fui sócio de 2 farmácias com ele, né? E estudava também à noite. Mas aí foi na época do Sarney, aquela pressão, fiscais da SUNAB, uma confusão, fiscal do Sarney, overnight, sabe? Você mantinha a farmácia, era melhor ficar fechada do que aberta, porque quando eu vendia um produto, de noite eu via que ele tinha dobrado de preço. Meu Deus do céu. Né? Então ficou muito complicado, até inviabilizou para mim, assim, eu retornei para Floriano, porque lá meu irmão queria dar prosseguimento, e aí acabou que eu preferi voltar para Floriano, né? E retomar os estudos aqui, né? Certo.
E aí quando chegou aqui, eu fui estudar no Sobral Neto. Grande Fiz colégio. o primeiro ano ali, né? Quando terminou o ano, eu fui para Canavieira de novo. Aí já não tinha mais 16 anos, né? Aí já estava na idade adulta e comecei a farrear ali, os colegas de infância, aquela coisa, fui gostando. O ano letivo começou e eu não me interessei em voltar, porque Tava na flor da tava por minha juventude, conta, né? Se Pronto. estuda ou não, eu digo, eu vou ficar aqui e tal. E aí meu pai me chamou no meio do ano já. Ó, você não voltou para estudar e eu queria lhe dar um conselho. Aqui não tem futuro para você não, meu filho. Você tem que caçar uma saída. Você vai estudar ou vai ser comerciante, mas assim, para onde você está querendo ir, nunca deu calça para homem nenhum. Uhum. O nome do seu pai é? Abdias também. Abdias Tem Filha. 99 anos e alguns meses. Maravilha, uma bênção. Muito lúcido e um exemplo para todos nós, os filhos, né? E aí, Temístico, meu cunhado veio de férias de Brasília, né? E aí eu falei, rapaz, eu quero ir contigo para Brasília. Entendeu? Quero ir contigo. Aí ele disse, pois vamos. Aí ele foi na frente e aí falou, ó, vem agora, o concurso da Polícia Militar vai abrir e tu já tenta. Entendeu? Aí eu fui só para fazer esse concurso lá, né? E aí, com 18 dias, eu estava com o jornal do Correio Brasiliense na mão, 500 vagas, eu era o 98. Olha só, Né? tudo bem. E aí, ficou muito bom para mim lá em Brasília, né? A partir Passou daí. todo o seu período, passou Aí enfrentei toda aquela pressão do TAF, né? todo... Teste de aptidão física ali, mais pressão médica do que os próprios exercícios, que os médicos, os aplicadores dos testes exigiam que eu apresentasse uma autorização médica para cada etapa daquela. E eu corri atrás, né? Isso. Consegui as autorizações para fazer o TAF, fiz, passei muito, muito, muito bom. Isso é um sinal que do acidente só ficaram as lembranças, né? Só as lembranças, porque Sequelas, eu tenho 3 filhos, que ele falou também que eu não podia ter, né? Olha, rapaz, tá vendo só? Atenção, senhores médicos, vocês são geniais, mas de vez em quando alguém prova que vocês podem errar, né? Claro. Exato. Tá aqui uma prova, graças a Deus, né? Um Graças erro a Deus. para o lado positivo. Meu amigo, lá no período de policial, a sua atividade era rua, era administração? Eu trabalhei com todas as áreas. Todas as áreas. Posso dizer assim, porque terminando o meu curso, né? Curso de formação, nós fomos para a rua o primeiro dia. Primeiro dia nós enfrentamos uma greve da Polícia Civil, com um tiroteio na frente do Palácio do Buriti, com mais de 500 tiros. Meu amigo, pense numa situação delicada. Vamos usar o termo confronto, porque de qualquer maneira acontece entre instituições do mesmo ramo, mas que são diferentes, né? No caso da segurança, mas um civil e outro militar. Moço de Deus. É verdade. E aí um colega nosso do curso levou um tiro de raspão na testa que rasgou a pele toda. Aí nós voltamos para o quartel de formação para os comandantes conversarem com a gente que aquilo ali nunca mais ia acontecer na vida da polícia. Aquela foi a única vez. Infelizmente foi com nós no primeiro Você dia de lembra o rua. ano, não, né? O ano... 90. 90. Em 90. Eu tenho inclusive um vídeo que eu apareço dizendo calma, e tiro comendo, né? Você tem esse vídeo salvo? Tem. Ah, pois, bota pra gente, Manda, pra gente Certo. compartilhar aqui, viu? E aí, né, eu sempre digo que eu tive muita sorte na Polícia Militar, né? Sempre tive muito boa relação com os comandantes, sem precisar bajulação, né? Então, Certo. eu sempre
nutrir essa relação com respeito, né, mútuo, né? Mesmo o Exatamente. respeito que eu tinha por eles, né? Exatamente. Era recíproco, né? Muito Eles bem. também me respeitavam. Então eu era muito querido no quartel. E eu disse que tive sorte porque meus Já sabe, por favor. Sim, obrigado. A nossa Polícia Militar do Distrito Federal, quando eu entrei, estava passando por graves dificuldades, né? Sim. Sucateamento da máquina, dos armamentos, das próprias viaturas, né? Aí tinha problema de fardamento, de rancho, era uma complicação. Mas, no meu segundo ano de polícia, tudo isso foi resolvido. Abençoado. Por um decreto do governador Cristóvão Buarque, né? Sim. Cristóvão Buarque, quando assumiu, ele prometeu isso para a polícia e ele fez tudo. Assim nós mudamos da água para o vinho, ou quem preferir do vinho para a água, né? De uma hora para outra. Assim, graças a Deus, dali, né, eu comecei a ter mais orgulho de vergar a farda da Polícia Militar de Brasília, né? Tive sucesso no meu primeiro concurso interno, que foi concurso para cabo, né? Em 2 anos, que era o limite para poder fazer o curso, era 2 anos. Aí quando venceu, no mês que venceu, eu já estava lá no curso de cabo. Maravilha. Né? E assim, eu tinha todo um progresso para fazer dentro da Polícia Militar. Mas eu comecei a procurar uns conterrâneos, uns amigos para curtir, né? Jovem, dinheiro no bolso, Longe de casa. autoridade, do Distrito Federal, né? E aí, rapaz, eu acabei sendo fisgado pelo alcoolismo, né? Sim. É uma vitória que eu tenho na minha vida, essa aí também. Porque minou minha carreira na Polícia Militar, né? Minou minha carreira e encurtou o meu tempo de polícia, né? Porque eu acabei eu não fui expulso da polícia, mas eu fui excluído ex officio, né? Considerado incapaz de exercer a função militar por conta, né, Da situação. da situação. E o médico que me aposentou falou assim: grave isso. Ele falou assim: grave isso. Outro médico, viu? Sim. Grave isso. Vou ler aqui o que eu escrevi na sua aposentadoria. Não fique alegre. Ele falou: não fique alegre. Seus filhos é quem vão viver da sua aposentadoria. Não vai servir para você. Para você ver como estava meu estado. Meu Deus do céu. Viu? E ele leu: você é portador de uma moléstia incurável. Ele não usou a palavra doença, usou moléstia, né? Incurável, reflexiva, progressiva, de terminação fatal. Assustou. Viu? Viu? Aí eu Quer dizer, não sei se assustou, mas o diagnóstico é assustador, né? Eu falei: meu Deus, eu não vou aceitar isso, não. Eu não vou aceitar. Mais uma vez, não vou aceitar isso. Eu pedi ele para me devolver para o tratamento da polícia, de onde eu tinha fracassado. E ele disse: não. Você tem uns amigos que são exatamente os oficiais que me seguraram, me ajudaram. E ele, então, disse assim: você não tem jeito não, vou lhe aposentar aqui. É a aposentadoria por cota, né? Você acaba sai perdendo bastante. Mas, graças a Deus, no segundo ano de minha aposentadoria, um grande pleito que a Polícia Militar
sempre pleiteou, conseguiu a aprovação, e aí eu acabei tendo meu salário quase equiparado ao, né, Eu sei. da ativa. Diminuir as perdas, né? Exato, bastante. Então eu tive, mais uma vez eu tive sorte. E eu vim embora de Brasília com essa mágoa muito grande, deixando para trás uma coisa que eu amava, que era a Polícia Militar, me considerando assim, eu me considerava um fracassado em cumprir aquela missão, né? Eu amava tanto que me sentia amado, né? Então, Certo. e eu cheguei e voltando Naquela para situação. minha família naquela situação. Então eu, quando eu cheguei aqui, fui para Canavieira e passei um tempo ruim lá. Continuou bebendo? Continuei aquela coisa, né? E aí eu despertou uma coisa em mim, Canavieira, porque a gente andava nas calçadas e você ia falar com uma pessoa, reclamar de um lixo na rua, reclamar de qualquer coisa, o povo mandava a gente calar a boca, ou saía de perto. Era como se você tivesse correndo um grande risco de falar aquilo. Aí eu percebi que havia um grande medo instalado em Canavieira, né? E eu disse, rapaz, não vou aceitar isso não. Então eu fundei o PT em Canavieira, né? Peitei as coisas que faziam medo ao povo de Canavieira, eu peitei todas elas, mas com minha esposa, né? Lancei minha esposa candidata, Antônia do PT, né? Aí nós fizemos as denúncias que deveríamos ter feito na época, né? Uma coisa inimaginável se fazer, né? Principalmente numa cidade pequena, Sim. naquela época já era em qualquer lugar, mas quanto menor a cidade, maior o risco. Perfeitamente. Né? E era justamente no tempo que você sabe que tem uma autoridade hoje presa por pistolagem naquele tempo. Né? Era naquele tempo ali, viu? Tempos difíceis, viu? Tempos difíceis. Então nós enfrentamos isso e oferecemos a cabeça de chapa para qualquer cidadão de Canavieira que quisesse assumir. Os que estavam lá, né? Ninguém quis. Todo mundo fugia de nós lá. E nós fomos em Teresina buscar o João Rocha, que hoje é prefeito lá. Sei, PRF, fazia da Da reserva. PRF. Fomos atrás dele, em Teresina, entendeu? Eu comprei tinta com meu dinheiro e saí pintando o nome do João Rocha no Canavieira. Inclusive tem vários mandatos lá, né? Não passa em um mandato, quatro mandatos. Né? Então, para mim foi uma vitória política. É aquela coisa, como eu lhe disse desde o começo, né? Existe um legado em cada canto, porém, eu não me apego, eu me afasto. É interessante, né? Muito bem. Então, é isso aí. Naquela época, em relação a isso tudo que foi falado, acho que é a época do Chico Filho, né? O pessoal Zé Nordeste. do Zé Nordeste, É. tudo é. Os irmãos Nordeste. Irmão Nordeste, Agora, daquele período para cá, como é que está o seu envolvimento político? Você se afastou mais ou continua envolvido? Como é que você está, o seu posicionamento No político? primeiro mandato lá, na primeira vez que o João se candidatou, ele perdeu, né? Como nós tínhamos feito um enfrentamento muito grande. E na época aconteceram ameaças e tudo, conversas assim bastante intimidatórias, né? Ficou um ambiente que, como nós perdemos a eleição e o João veio embora, voltou para o terreno dele em Teresina, ficou eu, minha esposa e meus 3 filhos bem pequenos. E eu subi num caminhão e vim embora morar aqui, Floriano, né? Muito bem, tá certo. E aí aqui eu ainda continuava bebendo. E aí, um belo dia, eu estava de saída para um bar e eu causava muito sofrimento para minha mãe que morava aqui nesse tempo. E vendo aquela situação, né? Então eu recebi a visita de um homem de Deus,
né? Um pastor americano chamado Ken Davis, que era pastor lá na Igreja Batista Betel, na beira do rio. Sim. E ele pregou para mim, prometeu-me cura em nome de Jesus. E ele me pediu para orar por mim, eu aceitei, sem muita convicção que aquela oração ia ter algum efeito. E aquela oração me curou da embriaguez do momento e do alcoolismo. Já há quanto tempo? Isso foi em 2005. 2004 foi a eleição, em 2005 eu tive um encontro aqui. Maravilha. Né? E aí, pronto, aí eu me apaixonei pela Bíblia, comecei a ler e aí começou a escrever, né? Na vida dos apóstolos, sobre a história da igreja. Sabe? Existe um divisor de águas, geralmente na vida das pessoas que passam por problemas, que enfrentam problemas de alcoolismo, né? E depois que elas conseguem superar esse divisor de águas na sua vida, como é que ficou em relação a novas ações, novas atividades, novos projetos e realizações? Olha, eu sempre fui muito ativo enquanto alcoólatra, né? Assim, eu era alcoólatra, mas eu dava conta de minhas ocorrências, Certo. né? Eu dava resultados, eu me apresentava bastante flagrantes, Certo. posso, né? Cumpria Então, seus eu papéis, cumpria bem suas minha missões. missão, então isso era uma dificuldade para mim, porque nesse ponto o alcoolismo não me atrapalhava, né? O que eu quis em Canavieira naquele tempo eu consegui, né? Era quebrar a ponta de um iceberg, né? Com certeza. Porque eu sei que tem mais coisa mais para baixo, mas pelo menos o que eu estou vendo aqui eu vou criticar, né? Exato. E então, assim, mas o legado que eu poderia dizer assim, um contraponto, é que no ambiente familiar, né? O ambiente familiar melhorou 100%, né? A relação com a família, meus filhos, né? Como exemplo para os meus filhos, então eu agradeço muito a Deus por essa misericórdia que Ele teve comigo, né? Mas em 3 momentos da nossa conversa, 3 fortíssimas lições, né? A primeira, quando você disse o não para o diagnóstico do médico, que você devia andar. A segunda, quando você disse o não para a previsão do médico em Brasília sobre o seu afastamento do serviço ativo. E quando você disse o não para o álcool, né? Através da oração do pastor, que você me falou que no primeiro momento não estava acreditando tanto, né? Não. Mas realmente é um divisor de águas. Mas então, eu queria, né? Assim, porque eu já tinha recebido outras orações e que não tinha surtido efeito. Não tinha surtido efeito, né? Então, para mim ia ser só mais uma oração, mas não foi. Foi de fato. Fez a diferença. Simplesmente aquela vontade incontrolável de consumir acabou. Foi só isso. Que foi o necessário. E era o que eu precisava. Eu precisava vencer aquele desespero de amanhecer o dia e correr logo para um copo. Então, eu consegui, eu demorei a acreditar, porque os primeiros 10 dias eu não podia nem ouvir um gol que eu tampava o ouvido. Eu era flamenguista doente, aí eu digo, não, essas coisas eu não posso ouvir. É uma provocação, né? Meu pai do céu. Abdias, e quais são os seus... Mas completando o que você falou, você perguntou sobre meu posicionamento político hoje, né? Sim. Foi bem. E eu acabei, quando eu, aqui em Floriano, depois que eu me apliquei à igreja, né? Como eu digo, eu sempre me aplico com muito afinco, com muita dedicação. Então, muito rapidamente eu subi alguns degraus na hierarquia dentro da igreja, né? E aí me tornei presbítero e pastoreei aqui a Rua 7, lá perto do Devan ali. A igreja é... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, E aí pastoreei a Taboca, pastoreei o Irapuá 2, onde eu moro, né?
E aí estava na promessa de vir aqui para Manguinha, né? Pastorear aqui na Manguinha. Foi quando eu pedi licença para ir para Canavieira. Tudo bem. Resolvi ir para Canavieira porque eu tinha feito um financiamento, tinha dado certo. E eu fui criar gado. Engorda em Canavieira, né? Tudo bem. E aí, a engorda não deu certo. Eu me senti assim, que Deus estava me chamando de volta para a igreja. Para outro rebanho, né? Para outro do rebanho, sentido figurado. Por mais que estivesse dando muito certo as coisas que eu estava fazendo em Canavieira, com plantio de capim, engorda de garrote, não estava feliz. E eu acabei largando tudo lá. E eu vendi daqui as coisas sem ir lá. Motor de irrigação, gado. Vendi tudo sem ir lá. Se desfez, é verdade. E aí meu pai não entendia. Você não pode estar fazendo isso. Eu digo, não vou voltar para aí. Não é isso. Deus me curou de uma coisa que estava me matando. Ele deu uma missão. Me deu, eu vou ficar 15 anos e eu só tinha ficado 5. Eu tenho que ficar mais 10 anos. É 15 anos. Né? Eu não sei de onde eu tirei esse número, mas para mim eu tinha essa dívida de 15 anos ministerial que eu tinha que cumprir. Né? Então aqui quando eu voltei, eu já fui para um outro ministério, né? Um outro ministério. E daí esse ministério, eu decidi fundar ele em Canavieira. De novo. Tudo bem. Queria voltar para minha terra de novo, mas não para aquele rebanho, para outro. Para outro rebanho. Entendeu? Tudo bem. Então voltei para Canavieira. Quando eu cheguei lá, Canavieira tinha 42 crentes. Uma igreja com 8 membros e com 30 anos de existência em Canavieira e outra com quase 50 anos de existência e com 40 membros. Então era um lugar. Eu preguei o evangelho lá e hoje a igreja está lá, entendeu? Só que aí eu vi as crianças muito assim, sem uma direção, as crianças de Canavieira, Sim. a juventude, entendeu? Eu fui nos campos de futebol, tudo tomado de mata-pasto. Tinha uma lan house lá e tinha fila de 100 meninos no sol quente para poder entrar na lan house para assistir vídeos adultos e jogar GTA, que era um jogo violento, proibido até nos Estados Unidos. E eu disse, não está certo isso aí não. Eu vim aqui em Floriano, comprei 2 bolas de futebol, 2 bolas de futebol de campo, 2 de futebol de salão, 1 de vôlei, comprei redes, comprei uniforme de árbitro, apito, fui para Canavieira, mandei limpar todos os 4 campinhos dos bairros, botei trave, marquei com um cal, e aí não dava conta de menino, 200 meninos atrás de nós lá. Eita. E aí eu criei um projeto chamado AMEMIL, né? Associação Meu Milagre, né? Hoje esse projeto continua lá funcionando, está nas mãos de um jovem que hoje é pré-candidato a vereador. Ele entrou no projeto, foi do projeto, entreguei para ele, digo, agora você está pronto, né? E hoje ele está lá como pré-candidato a vereador. O projeto já levou os meninos, tem menino em pré-contrato no esporte de Recife. Meninos já tiveram pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, né? Esse menino de Canavieira jogando em campos que é um sonho para qualquer criança, né? Então é espetacular. Eu novamente digo que eu cumpri essa missão lá, né, em Canavieira. Fui candidato a vereador, né? Obtive uma quantidade de votos muito boa, porque nessa eleição agora, última, o vereador que ficou em último lugar, ele teve 65 votos. E eu tive 113 na época, em 2016 não foi. Que não foi. Né? Aquela velha história da legenda. Né? Nem foi, porque no meu grupo tinha muito cabeção, como eu dei, né? Gente boa de voto. Aí
Eu sei. Entendeu? Aquele grupo estava muito cheio de muita Você gente boa, né? tinha condições de ser vereador, mas o grupo. Mas eu estava não foi concorrendo com favorável. gente que tinha muito voto. Eu sei. Acabei ficando, porque assim, é 300 votos para cada vaga, né? Então, Isso. Rapaz. quando chegou a minha vez de entrar, não tinha mais sobra para me jogar lá. Você que conhece o Abdias do dia a dia, você sabia desses altos e baixos aí da história dele, né? Eu confesso que não. A gente, quando começou aqui a nossa conversa, nós começamos do zero. Começamos do zero. A gente não tem aquele ensaio antes de procurar saber alguma coisa. A conversa vai fluindo, as histórias vão surgindo e as experiências vão sendo compartilhadas. Meu amigo Abdias, então, eu digo sempre, né? Tudo que é bom dura pouco, mas nesse caso, tudo que é bom, por mais que dure, ainda é pouco, né, rapaz? Pouco, Meu amigo, da minha parte, mais do que satisfeito com essa sua história, com essa lição de vida, com esse exemplo de tenacidade, de garra, de coragem, de determinação e de desapego. Todas essas características na sua pessoa, sem falar que é praticamente um homem, um ressurreto, né? Você várias vezes. Várias vezes. Meu amigão, rapaz, lhe agradecer, lhe parabenizar. Obrigado, e as pessoas que quiserem. Me sinto muito honrado, sou fã do JC 24 Horas. Rapaz, né? Obrigado, meu amigo. E esse quadro aí, você acertou em cheio. Pronto, que bom, rapaz. Um detalhe interessante: antes da vinda dele, ele já acompanha o nosso trabalho e acompanhando também o quadro de entrevistas. Sim. E é um dos que aprovou. E eu fico feliz com isso, viu? Eu fico feliz. E as pessoas que quiserem ter acesso aos seus livros. Sim, meus livros eles estão disponíveis. Pode pesquisar no Google Abdias Castro, né? E vai aparecer as opções lá. Tem na Lojas Americanas, você vai encontrar na Submarino, na Estante Virtual, na Amazon. Né? Lá vai ter as opções. Você escolhe o que está vendendo mais barato. 18 livros. 18 livros. E com certeza tem outros aí sendo projetados. Nós, como eu disse, aquele velho livro da história da cota, né? da mulher lá de Canavieira, ele foi lançado, mas não teve o lançamento físico aqui em Floriano, né? Sim. Então é o que eu pretendo para breve. Por isso eu estou aguardando uma remessa de livros, né? De 2 livros: História dos Apóstolos, numa versão ampliada, e o romance Baião de Doido, que é a história da Dona Cota, né? Então, é o que eu pretendo fazer ainda para esse ano, o lançamento físico desses livros aqui. Maravilha. Vou lhe convidar para estar presente. Com o maior prazer a gente vai estar assim, viu? Meu irmão, parabéns pela sua história. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente. Viu? E mais sucesso ainda, viu, meu amigo? Eu que lhe agradeço por tudo. A gente está aqui encerrando, eu não vou mais nem dizer mais uma entrevista, vamos dizer de mais uma lição, mais um exemplo de vida, um exemplo de um aprendizado para todos nós, né? Dele aqui passa o exemplo em várias circunstâncias. Então nós somos muito gratos ao nosso entrevistado, gratos a você que nos acompanha diariamente, e como eu sempre encerro, muito obrigado a cada um de vocês, e Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.